Oi, pessoal, boa tarde. Quem fala com vocês é o professor Marcos, tudo bem? Estou trazendo aqui hoje uma aulinha diferente de ciências sociais, tendo em vista, né, que na terça-feira é dia da prova, né, do simulado, não há como ter a aula normalmente, né? E nós temos uma aula na semana de ciências sociais, né? E tendo em vista aí que estamos chegando próximos aí do fim do ano, né? Decidi estar gravando então essa aula aqui, que seria a aula que estaríamos fazendo na terça, né? Do módulo 28 de ciências sociais. E vou estar explicando a parte teórica, normalmente como fazemos aí na nossa aula ao vivo. Inclusive, deixo aberta a possibilidade de vocês mandarem mensagem sobre as dúvidas no momento de resolverem as questões correspondentes ao módulo e também no momento de assistirem essa aula, quaisquer que sejam as dúvidas, né, que apareçam, eu estou sempre à disposição para esclarecê-las, tá bom? Então essa aula ela vai ser completa, tá? Vai ser uma aula teórica sobre todos os pontos abordados aqui nessa aula que traz como tema, né, nesse módulo, ações afirmativas, as ações afirmativas como proposta de inclusão social. Bom, pessoal, logo que eu falo de inclusão social, é natural que eu pense, né, de estar trazendo para dentro da sociedade, incluindo na sociedade aquilo que foi excluído, que está na sociedade de forma periférica, né? Então, ele inicia o texto falando que, sob o ponto de vista legal, né, nas sociedades contemporâneas, né, as que nós vivemos, que conforme os princípios são formalmente democráticos, ou seja, né, vivemos numa democracia, declaram-se a igualdade de direitos e deveres entre os cidadãos e a recusa de toda forma de preconceito e discriminação. Isso é muito interessante por causa que dentro da sociedade, né, declara-se a igualdade, né, de direitos e deveres, né, até porque nós vivemos numa sociedade, né, dividida em classes sociais, e esses direitos e deveres eles deveriam ser igualmente, né, vamos dizer assim, os cidadãos eles deveriam ter, né, igualdade nos direitos e deveres. Todos são iguais perante a lei, né? Vamos dizer assim. Então, na prática, digamos assim, não é bem isso que acontece, pois sabemos, né, que algumas pessoas recebem certos, vamos dizer assim, são mais beneficiadas, seja por maior prestígio social ou até mesmo por uma classe econômica mais favorecida, e nós temos também pessoas que são menos favorecidas, né? Nós chamamos, né, de minorias, e nós estamos falando não apenas do econômico, né, da classe social em si, mas também falando de certos grupos sociais que são discriminados ou até mesmo menos favorecidos do que outros. Podemos citar aqui, como eu disse, as minorias, que como nós vimos lá atrás, em ciências sociais, minorias não correspondem ao menor número de pessoas, mas sim grupos que são menos favorecidos, tá certo? Então aqui nós temos, né, um exemplo desse respeito é a atual Constituição da República Federativa do Brasil. Essa Constituição é tida como Constituição cidadã, trazendo aí, né, várias políticas sociais, né, que vão contemplar inclusive aí as ações afirmativas. Essa Constituição, né, o texto constitucional ele é promulgado em 1988 e ele vai falar aqui no seu artigo 3º os seguintes objetivos dessa Constituição: construir uma sociedade livre, solidária e justa. Sabemos que na prática não é bem assim, né? Reduzir as desigualdades sociais, o que no nosso país evidentemente está muito vivo, né? Eliminando a pobreza e a miséria e promover o bem comum, sem preconceitos de origem, raça, idade ou qualquer outra modalidade de discriminação. Esse, né, é o artigo está contido esse fragmento de texto no artigo 3º da nossa Constituição, tá certo? E então nós vamos ver se na prática funciona, né, mesmo dessa maneira, ou se nós temos algo muito formal, teoricamente perfeito, e na prática não é assim que acontece nas relações sociais em si dentro da nossa sociedade. Bom, então essas normas legais e constitucionais, elas são muito importantes aí na luta por cidadania, lembrando de garantia de direitos e também, né, contra a exclusão social. Como eu disse, a inclusão ela traz para dentro da sociedade aquilo que em algum momento foi excluído.
Entretanto, não são de fato a garantia, né, de uma consistente sociedade de cidadãos. Ou seja, não adianta muito eu ter no papel quando a prática não acontece. Tá? Então, na prática, nem todos, né, os cidadãos eles possuem o acesso completo aí aos direitos civis, políticos e sociais, como nós já falamos, né, os direitos civis contemplando a parte da liberdade de expressão, os direitos que o cidadão tem sobre seu corpo, os direitos políticos, né, a esfera política contemplando a participação política do indivíduo, seja como eleitor, né, indiretamente, seja como candidato, e os direitos sociais também, relacionados principalmente aí à qualidade de vida, tá? Então, em muitos países é perceptível, né, a distância entre a igualdade que as leis trazem e a realidade social que de fato ocorre na prática, tá? Então, dessa forma, pronunciam-se de diversas maneiras a desigualdade de oportunidades e exclusão social, ou seja, alguns grupos são menos favorecidos e não têm de fato seus direitos atendidos como deveriam ser, né? Nesse contexto, então, observa-se a organização de movimentos sociais, né? Lembrando que falamos de movimentos sociais, falamos, né, que é um instrumento da sociedade para cobrar do Estado aquilo que lhe é de direito, de pressionar o Estado para que ele atenda, né, às suas necessidades, e a atuação desses movimentos sociais, em alguns momentos, elas atingem, né, expressão sociopolítica, ou seja, elas vão influenciar as decisões, na verdade, que o governo que rege essa sociedade ele vai ter que tomar. Até porque o governo, né, para ter o seu poder legítimo aceito pela população, ele tem sim que atender, né, digamos assim, não totalmente, mas pelo menos parcialmente às necessidades de sua população. Então, entre as exigências desses movimentos sociais, existem aí a demanda pela implementação das ações afirmativas, que nós vamos falar de fato, então, o que é após essa introdução, tá? Então, de uma forma resumida, as ações afirmativas elas podem ser definidas como expedientes políticos compensatórios, estabelecidos com a intenção de reparar dívidas históricas com minorias e suprir ou pelo menos atenuar a desigualdade de oportunidades que atinge, né, negativamente grupos sociais discriminados. O que ele trouxe aqui, pessoal? As ações afirmativas, elas são esses expedientes políticos, né, que vão tentar compensar, vão tentar devolver, vão tentar de alguma maneira igualar, né, trazer para esses cidadãos essa dívida histórica. Por exemplo, nós podemos pensar imediatamente, né, é natural que pensemos na dívida histórica que nós temos como reflexo da escravidão. Então, essas ações afirmativas, elas vão tentar compensar, tá, esses, vamos dizer assim, prejuízos causados pela história por determinados grupos sociais. Aliás, a determinados grupos sociais, né? Então, assim, gente, nós falamos que essas ações elas são temporárias pelo fato de que você institui uma ação afirmativa, mas quando não há mais a necessidade dessa ação, quando, né, o problema social que gerava a necessidade dessa ação ele é corrigido, não é mais necessário utilizá-lo. Quando a igualdade, por exemplo, ela é trazida para a sociedade, então não é mais necessário ter uma ação afirmativa para compensar aquele prejuízo que estava acontecendo. Então ele traz aqui um fragmento de texto, né? Tomar uma água, gente, que está muito seco o tempo. Então aqui ele vai falar que estas ações constituem medidas especiais e temporárias, como eu falei para vocês, buscando remediar um passado discriminatório, né? Objetivam acelerar o processo de igualdade com o alcance da igualdade substantiva por grupos, né, vulneráveis, como as minorias étnicas e raciais, mulheres, entre outros. As ações afirmativas, enquanto políticas compensatórias adotadas para aliviar e remediar as condições resultantes de um passado discriminatório, cumprem uma finalidade pública decisiva para o projeto democrático, né? Então ela vai constituir medidas concretas que vão viabilizar o direito à igualdade, né? Quando nós falamos de ações afirmativas, nós falamos diretamente de igualdade, né? Nós estamos falando aí de nós termos uma sociedade igualitária, né? Que nós não devemos ter, na verdade, né? Grupos que sejam menos favorecidos do que outros. Então, a autora do texto produzido, né, ela vai assumir esse fragmento verdinho aí que eu li para vocês.
uma posição favorável às ações afirmativas, né? E ela vai descrever essas ações como medidas essenciais para a democratização das relações sociais. Lembrando que são medidas compensatórias para compensar esse desequilíbrio social existente na sociedade. Os defensores das ações afirmativas, eles observam, né, que a simples igualdade diante da lei, ela não é o bastante para você eliminar a desigualdade tradicionalmente construída na sociedade. Então, você apenas ter a igualdade social, isso não é o bastante para você acabar com a desigualdade social. O fato de ter igualdade não significa que, de fato, a igualdade aconteça. Né? Não significa de fato que vai acabar com a desigualdade social. Então essas desigualdades elas se exprimem objetivamente em várias dimensões da vida social. Educação, saúde, mercado, mercado de trabalho, representação política. O que ele está falando? Pessoas que têm acesso a uma educação precária, a uma saúde precária, a um mercado de trabalho que é cada vez mais exigente e essa pessoa não tem como ter acesso a essas vagas ou até mesmo as vagas de trabalho de maior prestígio, né? A própria representação política que alguns cidadãos, por pertencerem a classes sociais menos favorecidas ou até mesmo por minorias, né? Eles não têm a expressividade, né? E a representação política que de fato que causa, na verdade, essa desigualdade, né? Alguns cidadãos, por terem maior prestígio social, têm uma representação política consideravelmente maior. Então, dessa forma, né, as ações afirmativas, elas recorrem à discriminação social positiva para neutralizar a discriminação social negativa. Gente, olha que interessante. Eu recorro para a discriminação social positiva para neutralizar a discriminação social negativa. O que é isso? Quando eu discrimino positivamente, eu estou pegando indivíduos e estou falando que eles precisam, né, de uma ação afirmativa para que ele possa ter igualdade dentro da sociedade. Ou seja, de fato eu estou discriminando, eu estou separando, mas por um aspecto positivo. Eu separo, eu uso as ações afirmativas, né, para favorecer e compensar essas minorias para que elas tenham igualdade. Diferentemente da discriminação negativa, como ele fala, discriminação social negativa, que é quando eu vou discriminar, eu vou separar de uma maneira a classificar e a favorecer determinados indivíduos mais do que outros. Então, existe a discriminação positiva, que é quando, de fato, eu vou discriminar, eu vou separar, mas eu vou favorecer, né? Compensatoriamente, vou estar compensando, né, essas minorias para que elas tenham, no mínimo, igualdade dentro da sociedade. Tá? Então, se a estrutura da sociedade ela é desigual, as minorias são menos favorecidas, eu separo. Então, esse grupo de indivíduos vai ter uma ação compensatória afirmativa para que ele possa ter igualdade aos indivíduos, né, que aparentemente, né, ou até mesmo socialmente possuem vantagens. Ele vai citar aqui, ó, negros, indígenas, pessoas com deficiência, mulheres, homossexuais. As ações afirmativas, a gente vai ver alguns exemplos de ações afirmativas aqui no texto, eles vão mostrar isso, eles vão mostrar que essas minorias, elas são sim menos favorecidas na sociedade. Então é por isso que eu preciso de uma ação afirmativa, eu preciso de uma cota social, por exemplo, uma cota, né, racial que vai, inclusive, né, dar direito a essas pessoas, por exemplo, a um ensino de qualidade, a um ensino numa instituição pública, né, porque socialmente, né, essas pessoas não tiveram, de fato, acesso a um ensino, a uma educação de qualidade, onde ela pudesse competir de igual para igual como uma pessoa que teve uma educação de qualidade, né? Então, para a gente não ter esse desequilíbrio social, esse desequilíbrio, né, onde essas pessoas sequer elas conseguiriam chegar próximas, né, de ter acesso aí a uma instituição. A gente está falando de educação, e a gente está falando aqui, por exemplo, a gente pode falar de concurso público, que também nós vamos ver aqui que tem medidas, né, que tem ações afirmativas para aceitar determinadas minorias numa certa porcentagem das suas vagas. Né? Então existem pessoas que são resistentes às cotas, falam que isso é uma maneira de você tornar uma sociedade desigual e não favorecer a igualdade, tá? Mas ele vai citar um exemplo, a regulamentação das cotas raciais e sociais para o ingresso em universidades públicas, quando se reserva um percentual das vagas disponíveis
para indígenas, negros, estudantes de famílias de baixa renda e etc. Então, pessoal, essas políticas compensatórias, como ele traz, essas ações afirmativas, elas vão dar oportunidade para aqueles que não têm ou para aqueles que têm muito poucas oportunidades, né? Que a sua, vamos dizer assim, a sua perspectiva de futuro, ela não seja limitada por conta de um fator social, por um fator, né, ou só por ele pertencer a um grupo, por exemplo, que é menos favorecido. Então essa pessoa também tem que ter uma perspectiva de futuro, ela tem que ter uma oportunidade, né, de seguir adiante, de seguir e conseguir atingir os seus objetivos sociais, né, e sem que eles sejam limitados aí por ele pertencer, né, a uma minoria que é menos favorecida, né, a um grupo de pessoas que é menos favorecido. Então, olha o que ele vai falar aqui, ó. Neste caso, nota-se uma discriminação social positiva, ou seja, eu separo, essas pessoas têm direito a essa cota. Então eu discriminei, só que por um fator positivo, porque eu estou favorecendo a elas a oportunidade de igualdade, tá? Agora, quando eu faço uma discriminação negativa, é quando eu estou vamos dizer assim, discriminando por um fator negativo. Estou considerando, estou dando menos oportunidades, estou falando que esses grupos devem ser discriminados. Isso é negativo, tá? Agora, a discriminação positiva é onde entram aí as ações afirmativas, tá? Ele vai trazer aqui, ó, que dessa forma as ações afirmativas elas são concebidas como mecanismo para promoção da igualdade, né, da igualdade de oportunidades, ou ainda, né, melhor, como um instrumento de conversão da igualdade formal, aquilo que se tem na formalidade, em, de fato, uma igualdade substancial entre os cidadãos, uma igualdade que de fato aconteça na sociedade. Então, a discriminação social positiva, ela contribui para a superação, tá, dessa incongruência, tá certo? Entre aí, né, essas duas estruturas, tá? Então aqui é o princípio constitucional de igualdade e cidadania e a desigualdade vigente. Perdão. Incongruência entre essas duas estruturas. O princípio constitucional de igualdade da cidadania e a desigualdade vigente. Fui ler aqui a parte e li errado. De fato, na sociedade. Ou seja, né, essa incongruência, essa diferença entre o que a Constituição traz que deveria ser de fato, né, a igualdade e de fato a desigualdade que acontece na prática na sociedade. Então essas ações afirmativas ela tenta equilibrar isso, fazer com que a igualdade formal, a igualdade constitucional, ela de fato passe a valer substancialmente dentro da nossa sociedade, tá certo? Existem sim críticas às ações afirmativas, tá, pessoal? Vou só conferir o tempo aqui para não ficar muito longo para vocês. Existem pessoas, né, que vão falar que essas ações elas não são de fato aprovadas no interior da sociedade, porque algumas pessoas vão falar que essas medidas elas vão contrariar o princípio de igualdade, ou seja, falando de modo informal. Falam que as ações afirmativas elas vão dar vantagens a determinados grupos e isso vai fazer com que eles sejam considerados como inferiores já de antemão, como se eles necessitassem de algo a mais para serem iguais. Então vai falar que isso vai os críticos vão falar que isso vai fortalecer, tá? Essa questão da desigualdade e não de fato estarem fortalecendo a igualdade, tá? Então existem pessoas sim, tá, que vão criticar falando que você dar vantagens a alguns indivíduos vai colocá-los aí como inferiores, né? E aí você não vai estar trazendo a igualdade, sim, vai fortalecendo a desigualdade, tá? Nesse sentido que os críticos vão trazer. Então as ações afirmativas elas são na maioria das vezes instauradas aí a partir do Estado, só que a gente tem entidades da sociedade civil, tá, que podem atuar nesse sentido, né, lá, decidir estabelecer práticas desse tipo em algumas situações específicas, tá? Então, dessa forma, né, na hipótese de desaparecimento, né, dessas modalidades sociais de discriminação negativa, em um futuro sem preconceito e inferiorização, não seriam mais necessárias, tá, as medidas dessa natureza. Ou seja, quando estivermos de fato numa sociedade, né,
onde exista a igualdade e não mais a desigualdade, não será necessário ter políticas afirmativas. Você não vê a necessidade de ter políticas afirmativas, políticas compensatórias, né, ações afirmativas, numa sociedade onde a igualdade prevalece. Por que você vai favorecer determinadas minorias, né, que na verdade não seriam minorias, porque não estariam sendo menos favorecidas? Então não há numa sociedade onde, né, a plena igualdade aconteça, não seria necessário você ter políticas afirmativas. Você não teria que compensar nada, porque essa igualdade ela já existiria. Tá? Então ele vai falar que, em outras palavras, com a eliminação das razões sociais, ou seja, as desigualdades, nós também ele vai falar aqui que seria o seguinte: logicamente abolidas as ações afirmativas, não precisariam mais existir essas ações afirmativas, onde nós não temos mais desigualdade. Tá? Ele vai falar que as ações afirmativas, né, aqui dentro das ações afirmativas no Brasil, né, ela vai aparecer em 1980, só que em 1960 nós já temos ali nos Estados Unidos as ações afirmativas aparecendo. No Brasil vem aparecer um pouco mais tarde, tá? Lá nos Estados Unidos da década de 60, tá? As ações afirmativas elas surgem aí no contexto, né, das lutas sociais dos negros contra a política de segregação racial e pela conquista de igualdade de direitos. Sabemos que nos Estados Unidos, até pouco tempo, né, dentro do tempo histórico, nós estamos falando de 1960, ainda existia essa questão, né, contra essa política de segregação racial, essa diferença entre brancos e negros. Já no Brasil, vem aparecer na década de 80, lá naquele clima, naquele ambiente, né, de democratização que o Brasil estava passando, fim do regime da ditadura, né? Então, inclusive, eu falei para vocês, olha lá, a Constituição de 1988, desculpa, ela traz a igualdade de direitos, tá? E ela vai falar o seguinte, ela recusa a discriminação preconceituosa e pela valorização da diversidade. Ela traz essa Constituição muitos direitos, tá, que vão favorecer as minorias. Por isso que ela é tida como Constituição Cidadã, essa Constituição de 1988. Então é nesse cenário que as ações afirmativas ganham destaque no Brasil. Ele vai trazer aqui, ó, na sociedade brasileira, as ações afirmativas, elas concernem as minorias historicamente discriminadas, ou seja, aqueles grupos que têm, né, ao longo da história, né, essa discriminação. Então ela vai fazer o quê? Ó? Ela vai tentar, né, olha o que ele fala. As ações afirmativas concernem as minorias historicamente discriminadas e confinadas em situações inferiores, ou seja, colocadas, né, em situações inferiores na sociedade, inferiores na estratificação social. Estratificação social, pessoal, é você ter uma sociedade estratificada, como se cada classe fosse um extrato, tá? Isto é, grupos sociais que lidam com rígidos obstáculos econômicos, como nós falamos, sociais, políticos e culturais para o exercício da sua cidadania. Né? Aliás, para o exercício de sua cidadania. Desculpa, eu ia falar exercício da cidadania, mas daria na mesma. Né? Eu achei que eu tinha lido errado aqui na parte que eu fui explicar para vocês. Ele vai trazer, então, algumas ações afirmativas, alguns exemplos de ações afirmativas, para a gente ver aqui que existem no Brasil. Olha, primeiramente ele traz as cotas raciais e sociais nos processos seletivos de instituições educacionais federais. Ou seja, sancionada pelo governo federal em agosto de 2012, a lei de cotas, como nós falamos, reserva 50% das vagas disponíveis nas universidades e institutos federais para estudantes egressos do ensino médio público, ou seja, uma cota social, tá certo? Inclusive, meus queridos, Marcos entrou, na verdade, quando eu prestei o vestibular, que eu passei na universidade pública, eu não pude ir, mas depois fui bolsista pelo ProUni aqui perto, e a primeira das minhas faculdades eu estudei com bolsa, né? E também saí da escola pública, né? Fiz toda a minha trajetória em escola pública. Aí lá dentro da faculdade e a segunda graduação, eu ganhei dentro da universidade a pós-graduação, e fora depois eu fiz a minha segunda faculdade como segunda licenciatura, então a gente consegue fazer mais rápido. Mas as minhas duas primeiras aprovações, a primeira foi numa universidade pública que eu não pude ir, minha mãe ficou doente, não teve como eu estar indo porque era longe, e também não tinha condição para isso, e depois eu ganhei bolsa numa universidade aqui próximo, dava para eu ir e voltar, né? E dessa maneira eu viajava todo dia à noite, mas também pelo ProUni, eu era bolsista, por ser, né? Prestei o Enem e consegui porque eu estudei em escola pública.
Lei de cotas em concursos públicos, ou seja, em 2014 surge, né, que nos concursos para o ingresso em cargos, né, de administração, tá, pública, federal, de economia mista ou controladas pela União, devem, e empresas estatais, né, ele vai colocar aqui também autarquias, né, devem reservar 20% de suas vagas para negros, tá? Sempre que o processo seletivo oferecer menos 3 vagas, ó. Pelo menos 3 vagas, né? Oferecer menos de 3 vagas não tem como, né? Oferecer pelo menos 3 vagas, tá? Então, se tiver pelo menos 3 vagas, 20% destinadas a negros. A lei de contratação de pessoas com deficiência, essa já é mais antiga e foi implementada em 1991. E qual que é o propósito dela? Favorecer a inclusão dos cidadãos, né, com deficiência no mercado de trabalho, tá? Porque sabemos que se não tivesse essa lei, seria muito difícil essas pessoas serem contratadas, né, e inseridas no mercado de trabalho. E a última que ele traz como exemplo é a obrigatoriedade, né, dos partidos apresentarem pelo menos 30%, isso eu acho muito interessante, de mulheres nas suas listas de candidatos ao poder legislativo. Estamos falando das mulheres, que apesar de estarem em maior número na sociedade, são consideradas minorias. Então, olha aí, é de 1997, ela tem a finalidade de diminuir essa discrepância entre a população feminina na sociedade e a sua baixa representatividade na política. Como as mulheres são superiores em número na sociedade e não têm representação política. Sabemos que tem uma dívida histórica, né, com as mulheres, um processo histórico onde não só no Brasil a mulher ela é discriminada. Ela em nível de igualdade com o homem, por exemplo, a mulher tem um salário menor, mais baixo. Então, né, é um tipo de discriminação. E ele traz aqui essa lei de 97 que dá pelo menos 30% de mulheres nas suas listas de candidatos ao poder legislativo. Gente, então encerramos a nossa aulinha aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Ficou um pouquinho longa, né? 20 minutos aí. E eu gostaria que vocês fizessem, né? Tentassem fazer os exercícios correspondentes aí ao módulo 28, tá? E qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo no momento da aula que forem assistir. Assistam com calma, dê pause, vai para frente, volta, do jeito que vocês quiserem. Até acho uma vantagem terem isso gravado para poderem estudar. E, né, responderem os exercícios, tá? Qualquer dúvida, manda mensagem para mim, eu estou à disposição. E também, eu vejo na próxima aula, né, nós já estaremos aí na aula ao vivo normalmente para tratar o próximo módulo, o módulo 29, tá? E então, sobre o módulo 28, fica de tarefa os exercícios, tá? Que nós vamos ter aqui os exercícios do módulo 28 e também o para conferir, tá? Isso é muito importante, os exercícios do módulo 28 e também o para conferir, que na verdade é um para conferir do módulo 28, né? Ele tem uma questão só do módulo 27, tá certo? Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e qualquer dúvida eu estou sempre à disposição para vocês aí conversar, para a gente conversar e chegar à conclusão junto aí, tá bom? Juntos, né? Chegarmos a uma conclusão juntos. Um grande abraço, até a próxima, meus queridos. Tchau, tchau.